eu sou a Laísa, esse é o Passe Adiante. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Decreto 9.546 de 30 de outubro de 2018. Antes, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Decreto 9.508 de 24 de setembro de 2018 e pedir para que, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o joinha no vídeo. Se já for inscrito, deixe o joinha no vídeo também. Todos vocês, inscritos ou não, salvem o link e passem ele adiante para as pessoas depois, beleza? Você que acompanha esse canal e é uma pessoa com deficiência ou é alguém que porventura tem curiosidade sobre o assunto, deve até ter achado estranho eu não ter falado do Decreto 9.508 quando ele foi publicado no Diário Oficial e tal. Mas por que eu não fiz isso? Porque basicamente ele não fala nada de diferente que a legislação sobre cotas para pessoas com deficiências em processo seletivo para provimento de cargos e empregos públicos na administração pública direta e indireta já não falasse. Então eu não achei necessário falar sobre isso. Ele estipula algumas regras que não estavam muito claras, tanto na lei quanto no decreto, que já tratavam sobre o assunto. Mas aí veio o Decreto 9.546 que alterou uma coisinha muito importante no Decreto 9.508, e aí eu vou ter que falar sobre essa alteração. O que acontece? Antes estava previsto que nas provas físicas, quando houvessem, para os cargos em que havia a reserva de vagas, as pessoas com deficiência poderiam usar as tecnologias assistivas que elas já possuíssem, porém, havia a possibilidade de adaptação da prova. Agora não tem mais isso. Com o novo decreto 9.546 de 30 de outubro de 2018, não precisamos mais adaptar as provas. As pessoas vão poder continuar usando as tecnologias assistivas que elas já possuam, mas a gente não vai adaptar a prova de nenhum jeito e vai poder usar os mesmos critérios de avaliação. Isso é uma coisa muito problemática, porque como que você vai avaliar com os mesmos critérios pessoas que estão em condições diferentes? Você que não tem uma deficiência ou que tem e porventura pensa assim, deve olhar e falar assim, mas ué, se ela tem uma deficiência, então ela não tem aptidão física, então ela não tem que participar desse processo seletivo. Bom, se puseram a cota naquele cargo que tem uma prova de aptidão física, é porque alguém foi lá e pensou e chegou à conclusão de que sim, uma pessoa com deficiência poderia estar apta para exercer aquela função, ok? Ok. Então, se você decidiu que uma pessoa com deficiência pode estar apta a exercer aquela função, você tem que considerar que ela vai exercer aquela função com limitações. E aí você tem a necessidade de adaptações para que essas limitações não se transformem em impedimentos do exercício da função, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Talvez esteja um pouco confuso. Mas por que isso é muito problemático e preocupante? Porque na medida em que você começa a achar que já no processo seletivo você não precisa disponibilizar qualquer tipo de adaptação, isso pode, com o tempo, ir para o ambiente de trabalho. Como que é hoje em dia? Hoje em dia, as empresas públicas e privadas, tendo o empregado com deficiência ou readaptado da Previdência Social, precisa disponibilizar adaptações razoáveis. Que é isso? A empresa ela não tem rampa, eu vou ter que botar uma rampa no prédio? Não necessariamente, mas você vai ter que achar um meio de que a pessoa, sendo ela uma cadeirante, por exemplo, consiga se locomover naquele espaço de uma maneira minimamente digna. No meu caso, o que eu precisava para facilitar o exercício das minhas tarefas de uma lupa eletrônica? A empresa me forneceu essa lupa eletrônica para que eu possa exercer as minhas atividades com maior facilidade, maior efetividade, etc, etc. A mesma coisa, exemplos de adaptações razoáveis. Instalação de software de leitura em computador, melhor sinalização dos espaços no ambiente de trabalho, reposicionamento dos móveis. Tudo isso é exemplo de adaptações razoáveis no espaço. Quando você está dizendo que
se vira para usar isso aí que você já tem e eu não vou adaptar mais nada, você não está mantendo a suposta igualdade de condições e oportunidades entre pessoas com e sem deficiência. Você não pode avaliar da mesma maneira pessoas que estão em condições diferentes. Você que não tem deficiência ou que tem e porventura pensa assim, pode achar que talvez a cota seja um privilégio, seja uma mamata. A questão é que, sem as cotas, sem as adaptações razoáveis, sem as adaptações não razoáveis, que são aquelas, né? Construir os prédios acessíveis, falar sobre acessibilidade de modo sistêmico e sistemático, dentro e fora do ambiente de trabalho, na escola, na nossa casa. Se a gente não faz essas coisas, aliás, é só a partir dessas coisas que a gente consegue manter um mínimo de independência na nossa vida. Nós, pessoas com deficiência. As pessoas viram pra mim muitas vezes e falam: mas você é muito independente, você faz tudo sozinha, ou quase tudo sozinha, você mora sozinha, você fez mestrado, você é concursada, você isso, aquilo, outro. Eu só pude fazer isso porque as condições de igualdade estavam minimamente colocadas. A partir do momento que você tira, acabaram as minhas chances, porque por vontade própria, pela boa vontade do empregador, do professor, do prestador de serviço, dificilmente alguém vai querer fazer de um jeito acessível. Você só vai fazer se alguma coisa te obrigar, porque você não aprendeu a conviver com este tipo de diferença. Aliás, a gente não aprendeu a conviver com vários tipos de diferença, mas quando se trata da deficiência, a gente aprendeu menos ainda, porque a gente acha que vai dar trabalho, a gente acha que vai ser demorado, a gente acha que vai ser difícil e a gente acha que precisa gastar muito dinheiro para fazer adaptações e para fazer a inclusão acontecer, quando, porque assim, são coisas mínimas. Isso são coisas do nosso dia a dia que vão reverberar e se transformar em coisas que lá no futuro a gente talvez não precise de cotas. Talvez a gente não precise de leis que punam estabelecimentos que não cumprem as regras de acessibilidade, porque esses estabelecimentos vão parar de ser construídos fora das regras de acessibilidade, porque as pessoas vão entender que a acessibilidade é uma coisa necessária para todos nós, com e sem deficiência, que envelhecemos ou não, que sofremos ou não um acidente, que estamos ou não numa condição física que, né, dificulta a nossa locomoção, é para todos nós. E aí, quando você vê uma lei que tá me dizendo assim, se vai lá e se vira, você pode achar que eu tô exagerando, que isso não tem nada a ver, que não vai causar nenhum problema num futuro. Mas vai. Aliás, eu espero que não cause, mas é provável que cause. E é preciso que a gente esteja muito atento. Então, eu estou fazendo esse vídeo de alerta, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Quem me acompanha no Instagram sabe muito bem do que eu tô falando. Então a gente precisa cada vez mais estar atento, cada vez mais perceber que as coisas, sim, elas estão ligadas. Acessibilidade, inclusão, desigualdade, capacitismo, todas essas coisas, elas fazem parte de um sistema, de uma estrutura que não quer, de fato, incluir, não quer, de fato, promover a independência, não quer que a gente chegue lá, mas nós vamos chegar. Eu falo, a gente vai vencendo o mundo a bengaladas, não tem problema que as bengalas se entortem, não tem problema que joguem a gente no chão, porque a gente vai levantar e vai continuar dando bengalada até não ter mais obstáculo.